Nós estamos em uma sequência de estudos. Hoje iremos tratar sobre o nosso íntimo, aquilo que o Senhor ele espera de nós. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo de número 139. Versículo 23 e versículo 24. Durante o estudo, qualquer pergunta, dúvida, colocação, os irmãos podem levantar das mãos e assim fazer qualquer questionamento. Tá bom, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque mesmo sabendo que nós não merecemos, o Senhor fala conosco por meio da tua palavra. O Senhor nos ouviu as nossas orações. E nesse momento estamos ouvindo a tua palavra, Senhor, iremos aprender um pouco mais dela. Senhor, traz luz aos nossos olhos, traz, Senhor, luz para o nosso caminho, para que nós possamos estar dando os passos necessários para uma santidade maior. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma sequência de estudos baseado em um livro chamado Pecados Intocáveis, que são muitas vezes práticas que são pecaminosas, mas de certa maneira elas não têm sido tocadas por vários motivos. Algumas porque são delicadas e algumas porque são em um caráter não palpável, não algo tão objetivo. Vimos tanto o orgulho, insatisfação, ansiedade, ingratidão. E dentre esses pecados, muitas vezes, eles não são tão palpáveis, como se alguém fechasse o punho e então dirigisse com toda a sua força no rosto da outra pessoa. Certamente iremos dizer, isso é uma agressão. Isso aqui machucou. Mas muitas vezes uma atitude de orgulho de alguém para o outro, ou uma atitude de ingratidão, insatisfação, tanto contra mim ou contra a próxima pessoa, ou contra outra pessoa, como a ansiedade, ela é danosa na vida do cristão. E muitas vezes, por não ser algo tão objetivo e palpável, muitas vezes esses problemas não têm sido tratados, eles não têm sido falados, e muitas vezes eles são domesticados. Somos assim e não tem solução, porque eu sou pecador, mas a palavra do Senhor fala que há esperança para perdão de pecados, remissão de pecados, e o Senhor espera de nós o quê? Santificação. Foi o que aprendemos também em uma dessas aulas. E na aula de hoje, iremos tratar um pouco sobre o nosso íntimo, sobre o nosso eu interior, buscando a santidade maior no nosso interior, no nosso coração. Por que isso? Porque nós temos que tratar isso. É porque Deus, Ele não valoriza somente as suas ações exteriores, não somente aquilo que você faz visível, mas também aquilo que está dentro do seu coração.
a santidade e a pureza do seu coração. E por isso, dentro desse estudo, nós vamos começar a examinar os nossos pensamentos, desejos, motivações e assim buscar um relacionamento íntimo com Deus. E isso nos faz ter uma transformação interior. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, por meio da sua palavra, ele transforma o nosso interior, não somente as práticas externas, mas principalmente um coração compungido e contrito. O Senhor, Ele não despreza. E muitas vezes nós percebemos como na prática nós cuidamos mais da nossa aparência, daquilo que é externo, nos preocupamos mais com essas coisas do que com o nosso próprio coração. Você vê que muitas vezes para sair de casa, para uma festa, para um aniversário, para uma formatura, para o culto no domingo, há um preparo para vir para o culto, onde cuidamos da nossa aparência. E não estou dizendo que você não deve cuidar, ou que você não deve vir bem aparentado para a igreja. Mas você percebe como, proporcionalmente, ou às vezes nem preparamos o nosso coração para estarmos na presença do Senhor. Os homens vestem a roupa e é mais tranquilo, mas as mulheres, elas cuidam muito da aparência. É um cabelo, é uma maquiagem, é um brinco, é uma roupa, é um sapato que combina. E são coisas que possam ter. Não quer dizer que isso em si é algo errado, dentro daquilo que a palavra do Senhor ensina. Mas o grande problema, meus irmãos, é quando nós nos preocupamos tanto com a aparência, com aquilo que é externo, em todas as áreas da nossa vida, não só vindo para a igreja, mas nós não cuidamos do nosso coração, daquilo que está no nosso coração. Até mesmo, uma coisa que nós podemos avaliar: por que eu me preocupo tanto com a minha aparência? O que me preocupa em estar bem aparentado? O porquê o meu cuidado com isso? O que meu coração ele está apontando diante dessa realidade? E, meus irmãos, o que deve pairar na nossa vida, em tudo aquilo que é aparente e tudo aquilo que é interno, o nosso questionamento, a nossa preocupação deve ser a seguinte: como Deus enxerga isso? Como o meu Senhor, Ele olha isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, isso que eu estou agindo, isso que eu estou pensando, essa maneira que eu estou articulando, que eu estou querendo, essa maneira que eu estou vestindo, essa maneira que eu estou trabalhando. A questão é: como Deus, Ele enxerga, como Deus, Ele vê isso. Por isso, nós vamos entender que o que Deus quer, Ele não é somente algo externo, mas algo que está dentro dos nossos corações. E aí vamos dar alguns exemplos de maneira muito breve aqui, antes de adentrarmos a exposição do estudo em si. Quando chegamos lá em Mateus 6, um pouco mais à frente, o Senhor, Ele vai dizer assim: olha, o problema não é, vocês ouviram que o problema não é que adulterar é pecado, mas eu digo, vou além. Se no teu coração tu desejou, tu já pecou. Você ouviu que não é para matar. Ouviram o mandamento? Sim. Mas você entende que se no teu coração tu já sentiu ódio do teu irmão, tu já pecou. E muitas vezes nós queremos tratar somente quando é externo, e quando está no coração, nós não tratamos. Quando sentimos, pensamos, ou muitas vezes temos uma disposição pecaminosa contra qualquer pessoa, nós não queremos tratar, guardamos.
e vamos criando muitas vezes algo que gera aquilo que é externo. Por isso que o Senhor diz, olha, primeiro vai no teu íntimo. E como é que a palavra do Senhor ela vai nos mostrar essa exigência que o Senhor ele tem para essa santidade interior? Está aqui no Salmo 139, no versículo 23 e no versículo 24. Ele começa dizendo justamente isso. Olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tudo que nós vamos fazer, a maioria das vezes que vamos fazer algo, nós vamos ter um porquê, um motivo e um porém. E a palavra do Senhor, ela nos deixa muito claro que se formos pelo eu acho, pelo eu sinto, eu prefiro, nós não vamos ver maldade nas nossas ações. Sempre terá uma justificativa. Por isso, o que é que nós devemos fazer diante disso? É buscar que o Senhor, Ele que sonde o nosso coração, que Ele que prove os nossos pensamentos, que Ele veja se há algum caminho mau, que Ele me guie pelo caminho eterno. E por isso, o Senhor, Ele traz para nós, primeira coisa, que a maneira como Deus Ele vê, não é como nós vemos. Eu quero que você abra o texto em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo número 7. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 7. Alguém que lê? Alguém que achar pode ler, por favor? A diferença dos homens para o Senhor é que Deus ele não se impressiona com as aparências. Deus ele não olha as aparências, aquilo que está sendo demonstrado, ou aquilo que se aparenta ser, mas o Senhor ele vê aquilo que está no coração. E nós vamos ver alguns exemplos nas Escrituras que é justamente isso o que acontece. Você vê no caso de Caim e Abel, o Senhor indo lá no coração de Caim questionando, e ele viu e aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim e falou, olha, o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Você vê a diferença entre o próprio rei Saul, o rei Davi, como Saul era um rei segundo os outros reis das outras nações, e Davi não tinha a estatura de um rei que iria ali governar, que seria um bom guerreiro, e ainda assim o Senhor chamou Davi. Aqui também vemos o caso citado nesse versículo aqui, mostrando de maneira muito clara, o Senhor não vê como homem, o homem vê a questão externa, a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nem colocou em conta, né? E é justamente isso. E é justamente essa a ideia. A maneira que muitas vezes olhamos, e isso é da natureza humana, é justamente olhar aquilo que é externo, aquilo que é visto, não realmente aquilo que está sendo feito, aquilo que realmente está sendo dito,
aquilo que realmente é expressado por um coração voltado pela palavra do Senhor. Você vê hoje como isso é uma realidade dos nossos dias. E não é só dos nossos dias, como estamos vendo aqui nas Escrituras. As pessoas, elas vivem de aparência. As pessoas, elas muitas vezes não têm condições de algo, mas elas vivem aparentando algo que muitas vezes elas não têm condições. Vivem para isso. E muitas vezes nós vemos a contrapartida da realidade. Mas o que o texto está querendo mostrar aqui é que Deus, ele conhece os nossos motivos. O Senhor conhece os nossos pensamentos. E o que é que o Senhor espera do seu povo? Sinceridade e integridade de coração. Por isso que a palavra do Senhor, quando ele fala que a palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. É de maneira clara aquilo que você crê, aquilo que você sente, aquilo que você é. E isso, para quê? Para que você externe. Por isso, quando nós tratamos como cristãos, é sinceridade. E os pensamentos e desejos, eles estão dentro daquilo que o Senhor, ele espera de nós. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículo 27 e versículo 28. Nós já citamos como exemplo esse texto, mas eu quero pedir que alguém leia. Então, os pensamentos e desejos, eles são importantes para Deus. Nós olhamos para esse texto e vemos como a palavra do Senhor mostra que os pensamentos e as intenções do nosso coração, naquilo que se é feito no nosso interior, eles devem então ter um total zelo em santidade ao Senhor, mostrando que o nosso pecado, ele começa onde? O pecado, ele começa no coração. E é por isso que Deus, ele nos chama a santificar também o nosso interior, não apenas as ações exteriores. Porque muitas vezes as pessoas, elas pecam, muitas vezes nós pecamos e nós esquecemos que o pecado, ele começa aqui. Começa no que eu fiz, no que eu falei, no que eu pensei, no que eu desejei. Porque quando é algo que nós não queremos, nós não desejamos, ou que não é do nosso interesse, nós apenas viramos o rosto e saímos. Fica lá, se acaba e se estraga. Se perde. Mas se eu não desejasse, se eu não quisesse, aquilo ali. Então o pecado, ele iniciou no nosso interior. Começa no nosso coração. E muitas vezes na prática, quando nós pecamos, fazemos como Adão e Eva. Mas foi a mulher que tu me deste, Senhor. Olha, foi a serpente. Foi isso. Foi aquilo. Nós temos uma coisa programada no nosso coração pecador, que é o justificar-se. Justificar as nossas obras. Foi porque, foi por isso. Diante disso. E muitas vezes esquecemos de entender que a única coisa que pode justificar os nossos pecados é Cristo. E diante disso, o que é que nós devemos fazer? É justificar os nossos pecados em Cristo. E como é que eu faço isso? Arrependimento, confessar e deixar. É isso que o Senhor nos ensina. E para isso, é necessário que muitas vezes
aquilo que está internalizado no coração, ele seja exposto. E muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande e nós não sabemos como lidar com isso, é que muitas vezes alguém chega e diz, olha, eu estou pensando isso de você, ou alguém pode chegar e dizer, olha, eu fiz isso. Não, não se preocupe não tem problema não. Escute aquele coração que está muitas vezes angustiado, com a consciência pesada, porque pecou contra você ou contra alguém, e está querendo então buscar um refrigério para uma consciência que está sendo acusada. E não está tudo bem. Não está tudo ok. Não passa, deixa para lá. É o quê? Buscar em Cristo a solução disso. Orar, expor o problema, tratá-lo. Para quê? Para que seja resolvido. E muitas vezes vamos ter que tirar aquilo que está dentro do coração e externar para que seja resolvido e sanado. Porque se isso for guardado no coração, sem ser tratado, isso traz diversos problemas no caminhar cristão. E eu quero que você abra mais um texto, em Provérbios 4, versículo 23. Alguém pode ler? Isso. Então, Salomão aqui está dizendo, olha, se você tem que guardar algo, guarda o teu coração. Porque é dele que vem as fontes da vida. É dele, então, que vai vir aquilo que tu irá fazer. Se você prestar atenção no versículo 24, até o versículo 27, ele vai estar trazendo esse caminhar, esses direcionamentos. Diz assim, olha, versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Mostrando que quando tu guarda o teu coração, quando o teu coração está guardado, o teu falar não é falso nem perverso. O teu olhar não é desviado. O teu caminho não é desviado. E tu vai olhar de maneira correta, irá caminhar de maneira reta. Isso por meio da pureza interior. Não adianta tratarmos o que é externo sem antes tratar o nosso coração, sem antes tratar aquilo que nós devemos então desejar. E como é que nós podemos fazer isso? A primeira coisa é examinar o nosso coração constantemente, diariamente. A santidade, ela exige um autoexame regular, constante, para que Deus ele revele os nossos pensamentos e desejos, que muitas vezes precisam ser purificados. Então você vê que durante o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, muitas vezes nos entristecemos, nos frustramos, nos iramos, temos muitas vezes discordâncias. E muitas vezes você percebe como esses sentimentos, isso que é interno, ele prejudica a nossa vida. Temor, medo, e gera outros pecados anteriores, como ansiedade, como ingratidão, estar insatisfeito.
Então, analise e clame ao Senhor, como nós vimos no Salmo 139, para que Deus esteja sondando o teu coração, porque Ele conhece o teu coração. O nosso coração nos engana. O nosso coração, então, nos deixa muitas vezes aquém daquilo que nós precisamos e devemos fazer. Por isso, faça uma oração diária, pedindo a Deus: Senhor, me mostra como eu devo agir. E não é que Ele traga um sinal ou uma seta apontando, mas é que você vai guiando o seu caminho pela palavra do Senhor. Isso aqui agrada ao Senhor ou não? A lei do Senhor está sendo então exaltada ou não? E para isso é necessário que a nossa mente seja transformada. Abra, por favor, sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender e compreender algumas coisas. Nós temos uma tendência de querer para nós um atributo que é de Deus, que é a imutabilidade. Só existe alguém que não muda, é Deus. Nós mudamos. Na verdade, nós mudamos muito mais do que nós imaginamos. Teve coisas que nós dizíamos: não vivo sem isso. Depois você continua aqui, e aquilo que você disse que não via mais, passou. Romanos 12, versículo 2. Alguém pode ler, por favor? Isso. Então, isso é muito importante na vida do cristão, que ele deve entender, que nós devemos entender, que estamos em um processo de transformação. A nossa mente está sendo transformada, ela está sendo mudada. Mas o que é que nós não podemos fazer? Não esteja conformado com os padrões deste século, mas transforme a sua maneira de pensar. Transforme a sua maneira de pensar baseado nas Escrituras. Aprimore isso. Não ande quilômetros e quilômetros dentro de um lago, mas ele seja raso. Aprofunde. Veja o que aquilo está dizendo. Cresça na palavra do Senhor. Você está diante então de um conhecimento em que você pode crescer e ele é inesgotável. Busque conhecer a Deus. Busque então, cada vez mais, se voltar ao Senhor. Muitas vezes um só versículo, ele tem várias nuances e várias aplicações que você pode usar na sua vida. Por isso, se aprofunde no conhecimento do Senhor. Você vai conseguir se agarrar em algo e que você tem certeza, confiança, e você não vai se sentir em desespero. O seu íntimo não vai estar levando você para o mal, a sua mente vai ser transformada. Por isso que o texto em Filipenses vai dizer que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós devemos encher a nossa mente de quê? Da palavra do Senhor, das coisas do Senhor. A maneira que eu vejo, que eu penso, que eu acho, não é, não, eu acho que não é bem assim, é exagero. Peraí, o que eu acho importa nem para mim mesmo, porque eu não julgo nada, eu não sou régua, eu não sou nenhum padrão. Quem é o padrão? As Escrituras. O padrão é as Escrituras. Então, diariamente, transforme a sua mente. Você percebe como nós conseguimos, por meio de uma tela que tem em nossas mãos, nos atualizar de tudo que está acontecendo no mundo? Se nós paramos 10 minutos
e olharmos para cima. Nós sabemos muita coisa em diversos aspectos. Abrimos e vemos um comentário de economia do país, vemos a fala de um presidente, vemos um acontecimento de segurança pública no nosso estado, vemos que Neymar voltou para o Santos, vemos quem ganhou o campeonato. Nós vamos passando e vamos tendo um conhecimento de tudo que está ao nosso redor. E você tem que saber do que está acontecendo ao seu redor. Você tem que estar pronto e ter ciência. Mas não se conforme com isso. Transforme a sua mente. Renove a sua mente pela palavra do Senhor. Como em poucos minutos, passando para cima, nós vemos muitas coisas. Você não tem noção do que pode acontecer na sua mente, com o seu coração. O conhecimento vasto em você gastar tempo lendo a palavra do Senhor, se voltando à palavra do nosso Deus. E por último, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 1. Alguém quer achar, pode ler, por favor? Isso mesmo. Então, meus irmãos, a nossa motivação de fazermos o que temos que fazer não é buscando o louvor dos homens ou a aprovação dos homens, mas sim buscando a aprovação de Deus. Se aquilo que você faz é somente para que os homens lhe reconheçam, ou para que você seja bem vista buscando a sua imagem, a sua aparência, entenda que existe alguém que conhece o teu coração, que prova os teus pensamentos. E quem vai te julgar não são as pessoas que olham a tua aparência, mas é que conhece o teu coração. Então todo o esforço de viver uma vida de aparência não vale nada quando o Senhor olhar para os nossos corações e então perguntar por que fazíamos isso, mas o nosso coração não estava voltado para agradar o Senhor. Por isso, o que você deve entender a partir dessas verdades é que Deus, Ele espera que você agrade a Ele. Ele quer que seu coração esteja preocupado em agradá-lo, não em você ser bem elogiado ou elogiado. Que o pastor chegue, olha como você é frequente, olha como você tem se dedicado. Que quando for usar um exemplo na igreja, diga, olha como esse irmão é um exemplo, olha como ele tem feito. Que isso, se acontecer, você não faça isso com motivação de ouvir isso. E pode ser verdade, você pode ser um exemplo. Você pode ser alguém que tem se dedicado ao Senhor, que o teu coração tem pulsado para o Senhor. Mas você tem que entender que esse louvor não vale de nada. Acabou aí. Mas quando na multidão, quando o Senhor voltar, Ele olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é o galardão, meus irmãos. Esse é o maior reconhecimento que nós podemos ter. É ser reconhecido pelo nosso Deus. E que o nosso íntimo, o nosso coração, esteja totalmente disposto a servir ao Senhor por isso. E que esses estudos que temos tratado sobre alguns pecados intocáveis que muitas vezes nós não temos como chegar,
Eu, como pastor da igreja, como pastor de vocês, eu não tenho como saber o que se passa no teu coração. Mas Deus sabe. E por isso se volte a Ele. Busque ao Senhor. Se você está passando algum problema no seu coração, se eu puder lhe ajudar, orar, aconselhar, irei buscar fazer isso pela palavra do Senhor. Te ajudar nesse caminhar, a transformar a sua mente. Mas eu quero que você entenda, é para o Senhor que você deve viver. É para o Senhor que o seu íntimo deve ser direcionado. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Vamos orar ao Senhor encerrando esse momento. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor, transforma o nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de pobres pecadores como nós. Erramos, falhamos, voltamos a errar. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor espera de nós santidade. E por isso clamamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Teu Filho amado Jesus Cristo, pela Tua palavra, possa cada vez mais nos mostrar a verdade do Evangelho. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém.